Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 8. Não se assuste com o texto. Talvez alguém tenha pensado, vai falar sobre alguma mulher conhecida da Bíblia. Aí a gente abre no primeiro livro dos Reis, 17, 8. Quem encontrou faz um barulho aí. Quem quer comer bolo, diga eu. Que bolão, hein? 2,5 metros para 40 anos. Quando fizer 45, vamos lá. Primeiro livro dos Reis, 17, 8, diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, em um vaso um pouco de água para que eu beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos. Diga aí, gravetos. Pergunta para tua irmã, sabe o que é graveto? Apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faça conforme a tua palavra, porém, faça dele primeiro para mim um bolo pequeno, e me traga aqui, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Senhor Deus, a tua palavra é santa, é viva, é poderosa, é tremenda, é eficaz, e eu sei que nessa noite, essas guerreiras que aqui estão, essas mulheres diferentes que aqui estão, trazem no coração, meu Pai, uma expectativa acerca daquilo que o Senhor nos trará como direção. Amamos ao Senhor, amamos, Senhor, estarmos juntos assim adorando ao Senhor, amamos a tua palavra, é por isso que os ouvidos se abrem e o coração se rende. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar aí, minhas irmãs. Uma noite como essa seria normal se aquele que estivesse detendo o microfone, tendo a honra de fazer isso, pregar no aniversário de 40 anos da pastora, como eu estou tendo, que isso para mim é uma honra, seria normal se trouxesse aqui uma palavra de celebração acerca de aniversário. Quem sabe pedir a você para abrir em algum texto bíblico que remetesse a isso. Quem sabe trazer a história de alguma mulher mais conhecida da Bíblia e traçar um paralelo entre a história dessa mulher da Bíblia conhecida e a história da pastora Damiana. A gente poderia trazer aqui à tona alguma história de uma mulher adoradora, porque ela é adoradora. A gente poderia trazer à tona aqui a história de alguma mulher guerreira, porque ela também é uma mulher guerreira. Mas ela entende isso, ela sabe quem está aqui com o microfone na mão, e ela entende que eu prego aquilo que o Senhor coloca em meu coração. Então, mesmo sendo aniversário dela, eu sei que ela tem a certeza de que aquilo que vai ser anunciado aqui através desse microfone, com base na palavra, não é uma palavra para homenagear uma pessoa, mas é uma palavra que Deus direcionou para um povo. Porque Deus tem compromisso com você, que saiu da sua casa, que quem sabe saiu direto do seu trabalho também para essa igreja. Deus tem compromisso com você, que quem sabe deixou a casa lá em uma turbulência doida, uma tempestade, mas traz uma fé no coração e diz: eu vou buscar a Deus, porque o único que pode mudar a minha vida, restaurar a minha casa, abençoar os meus filhos é Deus. Deus tem compromisso com aquele que ama ouvir a sua palavra. Deus tem
tem compromisso com aquelas que o adoram em espírito e em verdade, porque a gente já aprendeu na Bíblia, e a gente aprende isso também com a vida dela, que Deus se manifesta onde Ele é adorado, e nós já fomos conduzidos em adoração a Deus aqui, e eu tenho certeza que tem gente aqui que já sentiu o toque de Deus, a mão de Deus, a cura de Deus. Quem já sentiu Deus aqui, diga glória a Deus. Mas vamos então para o texto, porque o contexto é conhecido da grande maioria que aqui está. Israel estava vivendo um período complicado, um período negro. Israel durante muito tempo ficou de fato fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor, obedecendo ao único e verdadeiro Deus, confiando na direção que Deus estava dando, seguindo de fato aquilo que Deus estava estabelecendo através dos líderes que Ele levantava na época. Deus tira um povo de um cativeiro que já durava muitos anos e conduz esse povo até uma terra que Ele prometeu que daria. Deus, com o passar do tempo, estabelece esse povo nessa terra e algumas coisas começam a acontecer. Esse povo agora que saiu da escravidão, está estabelecido agora em uma terra, sente uma necessidade de fazer outras coisas. Como assim? Bom, o Deus Todo-Poderoso já os havia libertado. Agora eles queriam prosperar na terra em que estavam. E é perigoso isso, porque você pode confundir a fonte. Qualquer um que aparece prometendo alguma coisa, você pode confiar e colocar a sua expectativa naquilo. E foi exatamente disso que uma mulher chamada Jezabel se aproveitou. Jezabel se casa com Acabe, vem agora para o meio do povo de Deus, e Jezabel começa a implantar na mente, no coração daquele povo o seguinte: olha, o Deus de vocês trouxe vocês até aqui. Essa é a característica dele. A característica do Deus de vocês é libertar. Então ele libertou vocês e trouxe vocês até aqui. Mas esse Deus que trouxe vocês até aqui, ele parou de agir. Agora, se vocês querem outras coisas, ou coisas diferentes neste lugar, vocês precisam adorar alguns deuses que estão ligados àquilo que vocês estão precisando. E o que esse povo precisava? Esse povo precisava agora prosperar naquela terra. Vem Jezabel e implanta a seguinte ideia na cabeça deles: para vocês prosperarem nessa terra, vocês precisam plantar e na sequência precisam de chuva. Então deixa eu apresentar a vocês o meu Deus é Baal, e quando a gente pede a Baal que ele mande chuva, ele manda chuva. E teve gente que acreditou. Aí as pessoas foram para o campo, começaram a plantar e começaram a acreditar naquilo que Jezabel trouxe enquanto ideia para a mente deles. Eles transportam essa ideia para o coração e começam a pensar assim: bom, a esposa do rei está dizendo que se a gente levantar um altar para o Deus dela, que é Baal, Baal vai rapidamente mandar a chuva sobre os nossos campos, o nosso trigo vai brotar, vai crescer mais rápido e a nossa colheita vai ser grande. E é aí que começa o problema. Porque esse povo pela manhã levantava um altar ao Deus de Israel para agradecer por tudo aquilo que Deus já havia feito na vida deles, mas depois do almoço levantava um altar a Baal para dizer: Baal, manda chuva para a gente. Esse povo começa a cochear entre dois pensamentos, e Deus tem ciúme de você, no bom sentido da palavra. Deus não aceita dividir você, Deus quer você para Ele. Deus não está gostando daquilo que está acontecendo. É nesse tempo que Deus vai levantar um homem ousado, um homem que precisava ainda aprender muita coisa, mas tinha no coração dele uma coisa que chamou a atenção de Deus, que era a coragem, a ousadia, a intrepidez. Deus levanta um homem chamado Elias. Qual o nome dele? Elias aparece agora em Israel e já pede para ser colocado diante do rei Acabe, o marido de Jezabel. E quando Elias vai até o rei Acabe, Elias diz assim: olha, segundo a minha palavra, não vai chover, e nem orvalho vai cair sobre Israel. O meu Deus vai fechar o céu, para que vocês entendam que quem manda a chuva, quem governa sobre os céus e a terra, não é Baal, mas é o Deus que eu sirvo. Elias declara uma palavra, diz que não vai chover, e Deus assinou embaixo. Deus gostou da atitude de Elias. É interessante que quando alguém abriu a boca para profetizar, Deus gostou e se levantou para confirmar.
Leva para casa isso, mulher, para profetizar dentro da tua casa. Quando alguém se levantou para profetizar, Deus desceu para confirmar. Você está entendendo ou não? Ao invés de falar mal de quem está em casa, começa a profetizar, porque aí Deus vai descer para confirmar. Ao invés de reclamar da vida, que não muda a sua vida em nada, começa a profetizar, porque Deus vai descer para confirmar. Hoje quem abrir a boca para profetizar, vai receber a confirmação de Deus aqui na casa. Elias abre a boca, profetiza, Deus desce e assina. Não choveu, Deus fechou o céu e também nem orvalho caiu. E agora não adiantava eles levantarem altares a Baal e pedir a Baal para mandar chuva. Por quê? Porque Baal não podia mandar chuva nenhuma. Não adiantava nada se ajoelhar diante da estátua de Baal, beijar os pés da imagem e dizer: manda chuva, ó imagem, porque aquela imagem não ia mandar chuva nenhuma. Aquela imagem não poderia fazer nada. E agora? Que quando Elias declara isso, logo na sequência vem a voz de Deus até Elias e diz assim: ó, esconde-te no Querite. Esconde-te por quê? Porque Jezabel ia querer matá-lo. Jezabel estava enxergando Elias como alguém que queria atrapalhar os planos dela. Então seria natural a fúria de Jezabel se levantar contra Elias. Elias vai passar agora pelo período da perseguição. Só que antes de Jezabel se levantar, Deus já esconde Elias. Antes da luta começar, Deus já tinha preparado um escape, uma saída, uma solução para a situação de Elias. Esconde-te no Querite, diante do Jordão. Eu já ordenei aos corvos que ali te sustentem. Começa um negócio na vida de Elias. Pergunta para mim o quê? Uma escola. Elias vai começar a aprender algumas coisas. Deus vai passar Elias por um processo de aprendizagem. A coragem ele já tinha, a ousadia ele já tinha, a fé em Deus ele já tinha. Faltava agora ele aprender algumas coisas para somar a tudo isso. Eu estou pregando para mulheres que já têm fé, estou pregando para mulheres que coragem já têm, estou pregando para mulheres que ousadia também já têm. Está faltando só aprender algumas coisas para fechar o pacote e dar tudo certo. Deus vai submeter Elias a um processo de aprendizagem. E a primeira coisa que Deus vai fazer é ensinar Elias o tamanho certo. Por quê? Porque o nome Querite quer dizer colocar na medida certa. Não é porque ele orou e Deus fechou o céu e atendeu, que agora ele tem que achar que ele é maior do que alguém, que ele é melhor do que alguém. Então Deus vai ensinar Elias qual é o tamanho certo dele. E Deus também vai ensinar uma outra coisa para Elias no processo do Querite. Pergunta para mim o quê? Aprender a dar valor ao pouco. Que a gente está sempre com os olhos colocados naquilo que a gente ainda não tem. Mas a gente não pode se esquecer de colocar os olhos naquilo que a gente já tem e ser grato a Deus por aquilo ali. Então Elias vai ser colocado na beira do Querite e ele vai beber da água do Querite. Querite é um córregozinho, um filete de água. E o próprio Deus vai dizer que está diante do Jordão. O Jordão é um rio, tem mais água. Só que ao invés de naquele momento da vida, Deus colocar Elias perto de coisa grande, naquele momento da vida, Deus estava ensinando Elias a dar valor a coisa pequena. Ele vai ter que dar valor a um ribeiro. Ele vai ter que dar valor a um filete de água que está passando na frente dele. Ele vai beber da água daquele ribeiro. E de acordo com a Bíblia, os corvos vão trazer o alimento para ele. Vão trazer pão e carne para Elias pela manhã. E vão trazer pão e carne para Elias assim que a tarde está terminando, antes da noite entrar. Então durante 2 momentos do dia, os corvos vinham trazendo preso ao bico o alimento que Elias precisava. E o que é isso? É Deus ensinando para Elias o seguinte: Elias, descansa o teu coração, porque eu vou fazer chegar até você aquilo que você precisa. É Deus ensinando para mulheres que estão cansadas aqui nessa noite. É Deus ensinando para mulheres que não sabem como vai ser o dia de amanhã. É Deus ensinando para mulheres que estão com medo do momento que estão vivendo. Deus está te ensinando o seguinte: descansa o teu coração, porque eu vou trazer aquilo que você
precisa. Eu estou sendo profeta para a tua casa hoje. Se eu fosse você, eu aproveitava isso. Deus não vai deixar faltar. Alguém faltou, mas Deus não vai deixar faltar. Alguém se foi, mas Deus não vai deixar faltar. Alguém não fez, mas Deus não deixará de fazer por você. Elias vai ter que fazer aquilo que Jesus ensina lá na frente, em Mateus capítulo 6. Como assim? Certa vez Jesus disse assim: olhe para as aves nos céus. Jesus estava ensinando as pessoas que estavam ao redor dele a aprender através da observação, porque isso também é uma linguagem de aprendizado. Aprenda olhando. Olhando para quem? Olhem para as aves no céu e aprendam com o que elas fazem. E Elias vai ter que aprender a mesma coisa. Elias vai ter que olhar para os corvos vindo e aprender com os corvos aquilo que Deus está ensinando. No Querite, Deus ensina muita coisa. E o que é o Querite? É lugar de coisas pequenas, é lugar de aperto. O que é o Querite? É o lugar onde chega o necessário. E nessa fase da vida a gente aprende muita coisa. Nessa fase da vida Deus vai moldando a gente, trazendo para a nossa realidade o que representa o Querite. É a fase do aperto, é a fase em que não está sobrando nada, é a fase em que aquilo que chega contadinho, chega o necessário. Mas do mesmo modo que eu digo que não está sobrando, eu também estou dizendo que o necessário não está faltando. Talvez tenham pessoas aqui que estejam na fase do Querite. Como assim? O salário está dando a conta, não sobra nada para coisa diferente, mas também não falta aquilo que você necessita para permanecer de pé. Elias está aprendendo com Deus na fase do deserto, na fase da provação, na fase da dificuldade. Aprender o quê? Aprender a confiar no Deus que chamou, porque o Deus que chamou é o Deus que o sustenta. O Deus que chamou é o Deus que garante aquilo que precisa aquele que foi chamado por Ele. Olha para a tua irmã e diga para ela: Deus te chamou, Deus vai cuidar de tudo, fica tranquila. Deus se responsabiliza com aquele que Ele chamou. Ele se responsabiliza com Elias, e Elias agora vai ter que olhar para os corvos, e os corvos vêm trazendo o alimento que é dele, Elias na ponta do bico. Os corvos vêm trazendo agora pão, os corvos vêm trazendo carne para Elias, vêm voando e trazendo as carnes para Elias, a carne e o pão para Elias. Que negócio é esse? Como é que esse corvo não comia essa carne? Como é que esse corvo não comia esse pão? E o que é isso que Deus está fazendo? Deus está ensinando mais uma coisa no Querite. Pergunta o quê? O pão não era do corvo, era de Elias. A carne não era do corvo, era de Elias. E o que Deus está ensinando para Elias com a atitude daquele corvo? Não tome aquilo que não é seu para você. Não queira aquilo que não é seu. Aí eu vou falar de novo. Não queira aquilo que não é seu, mas aquilo que é seu vai chegar na sua mão, pode ficar tranquilo. Chega um momento que o Querite secou. Como assim? A água acabou. A água daquele ribeiro que Deus colocou Elias ali diante dele simplesmente acabou, o ribeiro secou. Mas você não vai observar no texto Elias desesperado. Você não vai ver no texto também Deus agitado, pensando: e agora o que é que eu vou fazer? Não, a água do ribeiro simplesmente secou. E quando essa água secou, veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom. O que é isso? Deus está ensinando mais uma coisa no Querite. Pergunta o quê? O dia que o Querite secou, Deus já tinha um novo lugar preparado para ele. Está chorando por causa da porta que fechou? Para de olhar para trás, para essa porta fechada, e olha para frente, porque Deus já tem uma nova porta aberta para você.
Nesse querite, Deus está ensinando para Elias: Elias, se eu sequei o querite, é porque eu já tenho coisa nova para a tua vida. Se eu disse que aqui acabou, então para de chorar e me pedir para abrir isso aqui, porque eu não vou mais abrir. Levanta essa cabeça, reprime a voz de choro, olha para frente, porque eu já tenho coisa nova preparada para você. Eu estou pregando para mulheres que vão parar de chorar por coisas que se foram e vão aprender a celebrar por coisas que estão chegando. Deus vai mudar pessoas de fase aqui hoje. Deus vai virar páginas de algumas coisas aqui hoje. Vai parar de olhar para trás e vai olhar para frente. Se Deus fechou uma porta, é porque já tem outra aberta. Quem está comigo para dar glória a Deus? O dia que o ribeiro secou, Deus desceu para comunicar que já tinha preparado um outro lugar. E olha o que Deus vai dizer: levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, porque eu já ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. E é interessante que Elias não questiona. É interessante que o ribeiro do Querite ficava diante do Jordão. Elias não sai do Querite e vai procurar água no Jordão para ver se ainda tem, não. Elias, quando ouve essa direção de Deus, ele não vai dobrar o joelho e dizer: ah, Senhor, mas eu quero tanto o Querite, me deixa no Querite, dá um jeitinho no Querite, faz brotar mais uma lâminazinha de água aqui no Querite. Não, Elias não questiona. Elias simplesmente levanta e vai. Por quê? Porque ele já está tendo experiência com Deus todos os dias. E quem reconhece Deus no dia a dia não tem medo do que vai acontecer no amanhã. Quem sabe que só está de pé hoje porque Deus foi fiel ontem, anteontem, a semana passada, o ano passado, no meio da pandemia. Quem reconhece Deus na trajetória não tem medo do que Deus tem ali na frente. Quem está comigo aqui, deixa eu ver. Se você sabe que só está aqui porque Deus já fez, então não tenha medo do que Deus ainda vai fazer. Ele continua submetendo você a um processo. E nesse processo Deus está fazendo você crescer. Ele simplesmente levanta e vai. Por quê? Ele não precisa que Deus prove mais nada para ele. Deus já provou. Deus já mostrou para ele que é com ele. Deus já mostrou para ele que não deixa faltar nada. Deus já mostrou para ele que é Deus que guarda ele. Deus já mostrou que é o sustento dele. Deus já mostrou que é o amigo dele. Deus já mostrou que é quem garante ele. Deus já mostrou tanta coisa para Elias, que Elias agora não tem dúvida nenhuma. Quando Deus dá uma direção, vai, ele levanta e vai. Quem tem experiências com Deus tem que acreditar na próxima direção que Deus está dando. Levanta e vai para Sarepta, que é de Sidom. Mas entenda uma coisa, isso é uma mudança de fase. Deus vai tirar Elias da fase do Querite e colocar Elias agora na fase de Sarepta. Porque tudo aquilo que Elias tinha que aprender no Querite, ele aprendeu. Quando você percebe na Bíblia que Elias nunca mais voltou para o Querite? Porque a gente só volta para os mesmos desertos quando a gente não aprende a primeira vez que passou por ele. Ele não vai precisar voltar ao Querite, porque tudo aquilo que Deus queria ensinar para Elias no Querite, Elias aprendeu. Apóstolo, não sei o que está acontecendo comigo, mas a minha vida está girando no mesmo deserto. Está demorando a aprender, irmã. Se já tivesse aprendido, já estaria vivendo outra coisa. O aniversário da pastora, o senhor falar uma coisa pesada dessa, tome ela como exemplo. Que quem agradecia a Deus pelo pão dentro de casa comigo era ela. Quem agradecia a Deus porque a gente tinha pelo menos um pão para comer na época nossa de Querite era ela. E quem agradecia a Deus pelo pão está preparada para comer o bolo. Sabe qual é o problema dos crentes da minha geração? Pergunta qual? É que julgam o seu sorriso, questionam o seu sorriso, ficam endemoninhadas com o seu sorriso. Mas quem julga o seu sorriso se esquece de que você já chorou muito para chegar até aqui. Você já chorou demais, então pode sorrir. Você já passou por luta demais, então pode comemorar. Você já apanhou demais, então pode reagir. Você já sofreu demais, então pode viver. Não tenha medo de sorrir, porque alguém vai questionar. Essa raça ruim não viu tua lágrima. Sorria, comemora,
Seja feliz, porque ninguém te ofereceu lenço quando você precisava, e agora querem questionar o seu sorriso. Sai daí, Elias, vai para Sarepta. Ele vai para Sarepta. Quando ele chega em Sarepta, tem uma viúva, do jeitinho que Deus falou. Deus vai dizer para ele: olha, vai para Sarepta, que é de Sidom, que eu já ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Tem uma mulher lá. Ele chega e encontra a mulher. Só que quando ele abre a boca para falar com a mulher, ele pede água. Ele pede água a essa mulher viúva. E a mulher prontamente para o que está fazendo para ir buscar água para Elias. Mas vamos lembrar como estava a vida dessa mulher? Olha como estava a vida dela. Viúva, tem um filho e está com o armário de casa vazio. Viúva, tem um filho, só tem um restinho de farinha na panela e um restinho de azeite dentro de uma botija. E lembra do que ela falou para Elias? Porque quando Elias pede água, ela vai buscar a água. Elias percebe a boa vontade dela e diz assim: traz também um bocado de pão na tua mão. Ela olha para Elias e diz assim: ó, vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho pão. Vês aqui, olha, apanhei 2 gravetos. Ela estava com 2 gravetos na mão. Eu pedi para você repetir isso no texto e peço agora, diga graveto. 2 gravetos na mão. Ela diz: olha, peguei 2 gravetos. Eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, para que a gente coma e morra. O que ela está dizendo é o seguinte: olha, o que sobrou foi um pouquinho de farinha, o que sobrou foi um pouquinho de azeite. Isso é o meu tudo. Tudo que eu tenho é o restinho que está na panela. Eu e o meu filho não temos mais nada. Nós vamos comer isso, e amanhã, como a gente não tem mais nada para comer, a tendência é que a gente morra. Você acha que essa mulher estava feliz? Claro que não. Essa mulher estava bem? Não. Quem está passando por uma luta dessa aqui está bem? Sim ou não? Não tem ninguém que ajude ela, ela está bem? Não. Não tem um familiar dando um apoio a ela, ela está bem? Claro que não. Ela não tem mais nada para comer, você acha que ela está bem? Não. Para complicar mais ainda, ela tem um filho, e no dia seguinte ela não vai ter nada para dar para o filho comer. O filho dela vai olhar para ela e vai dizer: mãe, estou com fome. Ela vai dizer: filho, não tenho o que fazer. É isso que ela está dizendo para Elias. Então essa mulher não tem como estar bem. Essa mulher não estava feliz. Essa mulher não estava bem. Ela está para morrer no outro dia. Ela e o filho dela. Mas é interessante o que acontece aqui, que quando Elias diz: pega água para mim, ela prontamente parou o que está fazendo para buscar água para Elias. Que isso? Ela reconheceu que Deus estava na vida de Elias. Ela disse assim: eu vou pegar a água para o Senhor. Ela não está bem. Mas quem disse que a gente precisa estar bem para servir? Quem disse que a gente precisa estar forte para servir? Quem disse que para servir a gente precisa estar feliz? Quem disse que para servir a gente precisa estar com tudo em cima? Quem disse que para servir a gente precisa estar 100%? Quem acha que precisa estar bem para servir ainda não entendeu o que é servir. Quem acha que precisa estar bem para servir a Deus ainda não entendeu quem Deus é. Agora deixa eu falar da aniversariante. Você acha que ao longo desses mais de 10 anos de chá de mulheres, toda vez que ela pegou esse microfone aqui e chamou vocês para vir puxar, você acha que ela estava 100% bem todas as vezes? Você acha que ela estava bem todos os dias? Você acha que ela estava feliz todos os dias? Ela enfrentou uma enfermidade, mas ela vinha para cá, pegava o microfone, cantava e pregava do mesmo jeito. Por quê? Porque não precisa estar bem para servir. Não precisa estar 100% para servir. Não precisa estar feliz para servir. Você acha que ela nunca serviu aqui com medo? Serviu. Ela falou de pandemia. Quem lembra da pandemia? Diga eu.
Pois é, na pandemia eu tive Covid e fiquei internado. Ela vinha para cá terça, quinta e domingo para pregar. Você acha que ela não estava com medo? Você acha que ela não estava sofrendo? Você acha que ela estava feliz? Se nem comendo ela estava. Ela não estava comendo, ela não estava dormindo, ela não estava bem. Ela não estava nada bem. Mas mesmo não estando nada bem, ela deixou criança em casa, ela veio para cá, subiu nesse altar, leu com vocês em todo o culto o Salmo 91, cantou e pregou. Deixa eu falar uma coisa para você que acha que a vida é como Alice no País das Maravilhas. Mentiram para você. A vida não é um parque de diversão. A vida não é um filme de ficção. A vida não é uma brincadeira. A vida não é um mundinho da Barbie, irmã. A vida não é só sorriso, só festa. Desculpa aos crentes que gostam de alguns jargões que aqui estão comigo, mas esse negócio de só vitória é papo furado. Vai dizer que é só vitória para uma mãe que sepultou um filho? Vai dizer que é só vitória para uma esposa que sepultou o marido? Vai dizer que é só vitória para uma mãe aí que está solteira, tendo que cuidar do filho dentro de casa, está a ponto de ser despejada porque não tem dinheiro para pagar o aluguel? Não tem essa de só vitória. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições. Mas como que Jesus ensinou a gente a vencer as aflições? De cabeça baixa chorando, ou de cabeça erguida e adorando? Quem disse que você precisa estar forte para servir? Quem disse que o seu valor está no seu bom momento? Não. Quando você não está bem, Deus te enxerga do mesmo jeito. Quando você está cansada, Deus te enxerga do mesmo jeito. Quando você está no seu limite, Deus te enxerga do mesmo jeito. Lembra do que o apóstolo Paulo falou? Quando estou fraco, então eu sou forte. Que é nessa hora que a gente coloca na total dependência de Deus. O que Deus está fazendo com Elias em Sarepta? Deus levou a missionária Fabiana Elias para Sarepta para ensinar algumas coisas para ele. Só que a lição de Sarepta, Elias esqueceu muito rápido. Deus levou Elias para Sarepta para ensinar ele através da vida de uma mulher. Deus usa a viúva de Sarepta para dar uma lição a Elias, para ensinar a Elias que mesmo passando por lutas, a gente pode continuar servindo, a gente pode continuar fazendo a nossa parte. Deus estava ensinando a ele. Só que lá na frente Elias esqueceu da lição de Sarepta. Quando Jezabel ameaça matar ele, a Bíblia vai dizer que Elias vai para um deserto, deita debaixo de um zimbro e diz: Deus me mata, eu quero morrer. A viúva de Sarepta não tem o que comer, mas não está pedindo a Deus para matar ela. A viúva de Sarepta tem um filho dentro de casa. Se só tem um restinho de farinha e um pouquinho de azeite, ela pegou 2 gravetos. Imagina o tamanho desse bolo que ela ia fazer com 2 gravetinhos. O fogo era só o fogo de 2 gravetos, era quase nada. Naquele momento ela poderia já estar dizendo: eu desisto da vida, eu não quero mais viver, para mim já deu. Mas não. Quando Elias chega em Sarepta, essa mulher que só tem uma poeira de farinha na panela e algumas gotículas de azeite dentro da botija, está com 2 gravetos na mão. O que essa mulher está dizendo com isso? Ela está dizendo o seguinte: olha, enquanto eu puder fazer alguma coisa, eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance. Eu não estou vivendo como eu gostaria, mas tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Eu estou pregando para mulheres guerreiras, eu estou pregando para mulheres que não desistem, eu estou pregando para mulheres que, assim como a pastora de vocês, se levanta e diz: está doendo, mas eu vou fazer. Estou sangrando, mas eu vou fazer. Estou chorando, mas eu vou fazer. Se prepara, porque quem age assim vai ver o céu aberto. Quem diz que para servir precisa estar bem? Você olha para uma mulher dessa hoje, olha, hein? É fácil olhar para ela e dizer: ah, para ela deve ser fácil. Você sabe as lutas que ela já passou na vida? Você sabe como foi difícil para a gente chegar até aqui?
Você tem noção pelos desertos que a gente já passou? Você tem noção pelas vezes que a gente já dormiu com fome? Para olhar para ela agora e dizer, para ela é muito fácil. Quem julga o sorriso não assistiu às lágrimas. A mulher de Sarepta está com 2 gravetos na mão. Quem é da roça aqui? Vocês são muito engraçados mesmo. Vocês não aprendem isso, né? Quando eu perguntar nessa igreja quem é da roça, todo mundo tem que levantar a mão. Que todo mundo aqui é da roça. Quem é da roça aqui? Quem é da roça aqui e já viu um fogão a lenha? Fogão a lenha a gente cozinha com graveto nele? Seu marido ainda vende lá fogão a lenha, Esther? Fogão a lenha a gente não coloca graveto nele. Fogão a lenha a gente pega tora e pega uma ferramenta chamada machado, racha a lenha e coloca no fogão. Essa mulher aqui, com certeza, na casa dela, ela já havia rachado muita lenha para cozinhar para ela e para o filho dela, para o marido quando o marido estava vivo. Essa mulher aqui já teve a fase de rachar lenha, só que agora ela está na fase do graveto. Mas quer o conselho? Pergunta qual? Deixa o machado guardado e afiado. Joga o machado fora não. Deixa o machado guardado e todo dia vai lá e dá uma afiada na lâmina desse machado. Porque você vai voltar a rachar lenha. Eu vou repetir, você vai voltar a rachar lenha. Essa fase de graveto vai acabar. Estou falando para alguém que está dizendo, não estou aguentando mais. Eu sei que você não está aguentando mais. E Deus também sabe disso. Só que aguenta só mais um pouquinho, por favor. Porque você vai usar esse machado de novo. Ainda vai ter muita farinha na panela, ainda vai ter muito azeite nessa botija, ainda vai ter bolo de 2,5 metros sobre a tua mesa. Você está entendendo ou não? As suas panelas ainda vão ser aquecidas lá naquele fogão a lenha, e não vai ser com gravetinho não, vai ser com tora rachada. Você ainda vai rachar muita lenha, ou seja, ainda vai ter muita fartura na sua vida, vai ter muita abundância na sua mesa. Isso aí é só uma fase. Mas pelo amor de Deus, não desiste não. Se essa mulher tivesse desistido, não teria adiantado nada todo o esforço para chegar até ali. Se essa mulher tivesse desistido, ela não provaria do que Deus já havia preparado para ela e já estava pronto para entregar. Eu sei que tem hora que dá vontade de parar. Qual de nós nunca teve? Eu também já tive. Por quê? Porque a gente é covarde? Não, porque a gente é gente. E gente tem coração. Coração dói. Até porque tem gente que maltrata a gente. E mulher sabe muito bem disso, né? Tem hora que dá vontade de parar. Tem hora que dá vontade de desistir. Tem hora que dá vontade de abandonar. Tem hora que dá vontade de jogar a toalha. Tem hora que dá vontade de recuar. Tem hora que dá vontade de sumir. Eu sei de tudo isso. A gente sabe de tudo isso. Mas vai chegar um momento que alguém de dentro da sua própria casa vai olhar para você e vai dizer: obrigado por não ter desistido, mãe. Ô mãe, obrigado por não desistir. Ô esposa, obrigado por não desistir. Porque eu creio que chegou o dia que o filho dessa mulher olhou para ela e disse assim: mãe, que orgulho que eu tenho da senhora. Obrigado por não ter desistido. Obrigado por ter perseverado. Obrigado por ter continuado. Olha o que Deus fez na nossa casa. Está preparado para isso? Porque quem mora lá contigo ainda vai olhar para você e vai dizer: olha o que Deus fez na nossa casa. Olha o que Deus fez na nossa vida. Você está entendendo isso ou não? Quem chorou catando o graveto ainda vai sorrir rachando lenha. Quem chorou dizendo estou no meu limite, ainda vai sorrir comemorando os 40 anos, os 50 anos, os 60 anos. Quem fez chorando ainda vai comemorar sorrindo. Deixa eu ver quem vai comemorar. Deixa eu ver quem não vai parar. Cadê as mulheres que não vão desistir? Cadê? Dá glória a Deus aí. Mas tem um segredo na vida dela, eu tenho que terminar.
Tem um segredo na atitude dela. Tem um segredo na atitude dela. Elias chegou e pediu água. Ela foi buscar, Elias diz: traz pão para mim. Aí ela disse assim: ó, vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho. Eu não tenho. A única coisa que eu tenho é um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. Eu peguei esses 2 gravetos, vou fazer um foguinho, vou cozinhar esse negócio aqui, fazer uma mistura. Meu filho e eu comeremos e morremos. O que ela fez? Ela expôs a realidade dela. Ela expôs a realidade dela. Posso falar, irmã? Sim ou não? Na época das influências, se é alguma das irmãs influência que estava ali, ia dizer: agora eu não posso não, doutor, estou muito ocupada, estou indo ali no shopping comprar uma roupa nova. Ia fingir que estava bem, mesmo estando lascada, estando mal. Quando ela abre o coração e diz para Elias o que ela está vivendo, foi como se ela estivesse falando para o próprio Deus. Porque Deus tomou a vida de Elias e liberou uma palavra na direção dela para mudar a realidade dela. Toda realidade que é escondida não é transformada, mas toda realidade que é enfrentada, Deus desce para transformar. Deixa eu te dizer uma coisa para as irmãs que aqui estão. Na época da rasteirinha, para de querer andar de salto. Que isso? Se a época é de choro, para de fingir que está tudo bem. Se não está bem, fala para Deus nessa noite de chá de mulheres: Senhor, eu estou na fase do graveto, eu estou com medo do meu amanhã, porque no hoje eu já não sei nem o que fazer direito. Eu vou repetir, que vocês gostam dessas brincadeiras entre vocês, né? Na fase da rasteirinha, irmão, para de querer ficar andando de salto, você vai acabar caindo. Respeita a fase da rasteirinha, que quando você também estiver podendo subir em um salto, você vai bater com esse salto na cara do diabo. Mas respeita a fase do graveto. Fala para Deus nessa noite o que está acontecendo. Mas é o aniversário da pastora, a gente veio celebrar. A maior vitória de um pastor é ver o povo que ele pastoreia reagindo, levantando a cabeça e mudando de vida. Quer dar um presente para ela? Levanta essa cabeça. Quer dar um presente para ela? Para de se lamentar da vida e reage. Quer dar um presente para ela? Vence como ela venceu. Quer dar um presente para ela? Se levanta como ela se levantou. Quer dar um presente para ela? Continua servindo, mesmo doendo. Fica de pé que eu quero terminar com você de pé. Quem sabe tem mulher que hoje está tentando usar salto, mas está na fase da rasteirinha. Está difícil. O casamento está de ponta cabeça. O marido está na bebida. Filho rebelde. Quem sabe tem mulher aqui que está tendo que se virar para manter a casa, sustentar a família. Está pesado. Está pesado. Você não está fazendo o que você anda fazendo porque você quer. Você queria mesmo estar descansando. Você queria estar com a vida tranquila. Mas tem hora que você tem que vestir a roupa de leoa e ir para a rua, dar o seu jeito. Mas quem sabe é aquele dia que você queria estar só vestindo a roupa de ovelha e ficar quietinha com Deus cuidando de você. Você não queria estar fazendo tudo isso que está te deixando esgotada, essa rotina acelerada, tem tempo para nada, nem para você. Chega em casa e não deita na cama, cai na cama, e no outro dia tudo de novo. O problema é que você já tentou olhar para frente e ver uma mudança, e você olha para frente com base no seu presente, aí você não consegue ver uma perspectiva de um futuro melhor. Aí você está na fase desses gravetos, com medo do que vai ser o seu amanhã. Porque hoje você ainda teve os gravetos e um pouquinho de farinha. E se amanhã você não tiver mais nada?
E se amanhã você não tiver força nem para vir para o culto? Você já pensou nisso? Quem sabe já. Se amanhã você não tiver mais forças para ir trabalhar, você tem medo disso. Por quê? Porque se você não trabalhar, os seus filhos não comem. Porque alguém que deveria fazer o papel de pai não está fazendo. Só que você é guerreira, sempre foi. Só que deixa eu te ensinar uma coisa com base na Bíblia. E com base na vida dos valentes de Davi. O exército de guerreiros de Davi. Valente também cansa. Os valentes também se cansam. Só que tem uma diferença. É por isso que são valentes. Porque mesmo cansados, nunca param de lutar. E quem são essas pessoas? Você está com gente assim do lado aí, que aos olhos humanos já teve de tudo para desistir. Quem sabe teve que enfrentar a enfermidade sozinha, que quando ficou enferma, alguém meteu o pé. Quem sabe o filho nasceu com alguma necessidade especial, e aquele que se dizia pai, meteu o pé e deixou para você cuidar sozinho. Você está dando conta, eu sei que você está dando conta. Só que você é gente, e gente cansa. Aí você chega num culto de chá de mulheres, celebração, 40 anos da pastora. Você olha para essa mulher aqui, que está aqui em cima do altar, que é difícil de acreditar que tem 40 anos, né? E ela está sorrindo, ela está pulando, ela está cantando. Aí você olha e talvez você pense assim, para ela é fácil. Ela fez esse caminho também. Ela também teve a fase dela de gravetos, gente. Ela também teve a fase dela de chorar no cantinho. Ela também teve os momentos de dor. Ela também teve os momentos dela de medo. Ela contou o testemunho aqui há poucos dias da enfermidade que ela enfrentou. Ela também é gente. Só que mesmo naqueles piores dias, no dia mau que a Bíblia fala, e o dia mau não é um período de 24 horas, é uma fase. Talvez seja essa a sua. Nessa fase mal, nesse dia mal, no dia dos gravetos, ela continuou vindo para cá, cantando, adorando, servindo a Deus como Deus queria que ela servisse. Você está entendendo por que nunca vai faltar farinha na panela dela? Você está entendendo por que nunca vai faltar azeite na botija dela? Você está entendendo por que hoje ela está rachando lenha com machado, com toda a força? É porque na hora do graveto, ela foi lá para fazer a parte dela. E tem mulher aqui precisando de gente assim, para se espelhar. Desculpa, mas numa época em que influencer é cabeça oca, vazia, e só abre a boca para falar besteira, você precisa saber muito bem quem você anda ouvindo. E eu não estou falando de influência lá de fora não, tá? Estou falando de influência no meio dos crentes mesmo. Gente oca, gente vazia, gente sem conteúdo, gente que coloca um filtro bonito, chama atenção. Para com isso, irmã. Para com isso. Que essa turminha Nutella não aguentaria a fase dos gravetos. Só pode falar de algo com propriedade quem já viveu com profundidade. Vamos adorar ao Senhor? Vamos.